Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, estamos aqui novamente para estudar e aqui estamos na aula 3 do segundo livro. Bom, hoje nosso tema é a lei de adoração e, como sempre, a gente tem a aula dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre a finalidade da adoração exterior e a vida contemplativa. Então vamos lá. Primeira parte, finalidade da adoração. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. Livro dos Espíritos, pergunta 649. É um sentimento inerente à sua própria natureza, pois o homem sempre sentiu que há, acima dele, um ser supremo. Assim, a consciência de suas fraquezas e o temor daquilo que escapa à sua compreensão leva-o a curvar-se diante de alguém superior, em busca de consolo e proteção nos seus momentos difíceis, ou a expressar exaltação e alegria nos momentos felizes. O ato de adoração está contido na lei natural que rege a vida no universo, a impulsionar o processo evolutivo de todas as criaturas, independente de aprendizagem ou grau de cultura, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Livro dos Espíritos, pergunta 652. Portanto, em todas as épocas, desde os povos mais primitivos, houve a prática do ato de adoração a um ente supremo, evidenciando ser a ideia de Deus inata e universal. E isto porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. Livro dos Espíritos, 651. Sem que, praticamente, tenham tido qualquer tipo de influência exterior. Adoração exterior. A adoração não precisa de manifestações exteriores, pois o que importa é a sinceridade de sentimentos e sua intenção. No entanto, existem aqueles que têm necessidade de imagens, cultos, roupa especial, ritos e gestos para concretizar a adoração. Estes casos têm seu valor, embora relativo à qualidade de sentimentos. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a sua própria conduta, dá um mau exemplo. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 654. Já aqueles que praticam movidos por interesses secundários, por afetação e amor próprio, enganam-se a si mesmos, pois há grande diferença entre ser bom e parecer bom. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Livro dos Espíritos, pergunta 654. A conduta fraterna, sincera, na vivência do bem, será a maior prova de adoração a Deus. A doutrina espírita ensina que todas as religiões são boas, unem a criatura ao Criador, embora apresentem eventuais diferenças de princípios, porque há diferentes graus evolutivos entre seus adeptos. É necessário, portanto, respeitar todas as religiões e dar ao semelhante a mesma liberdade de escolha que deseja para si.
Mas isso não significa ser conivente com atitudes que contrariam as leis divinas, como é o caso, por exemplo, daqueles que se utilizam da religião para atender seus interesses pessoais. A adoração, enquanto emissão de pensamentos de fé, amor, confiança, gratidão, etc., tem sempre valor quando movida com respeito e sinceridade. Este valor será ainda maior quando um grupo homogêneo se reunir com esse sublime objetivo. Embora não seja menos valiosa a adoração particular de cada criatura. Cada um pode adorar a Deus no recôndito de seu coração, simplesmente pensando nele, enquanto Pai de infinita misericórdia, Criador de todo o universo. Vida contemplativa. Não tem qualquer mérito perante Deus a vida contemplativa dedicada exclusivamente à meditação, pois ela é inoperante. Tal opção significa muitas vezes um mecanismo de fuga ante as mais diversas situações sociais, tais como desilusão, dificuldades, fraquezas, fanatismo, etc. Portanto, aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Livro dos Espíritos, pergunta 657. A doutrina espírita é bastante esclarecedora em relação a esta questão. Sempre que se optar por uma vida de contemplação, longe dos embates do mundo, não terá valor perante Deus. Neste sentido, o próprio celibato tem valor relativo, o qual estará sempre subordinado aos motivos que levaram a tal escolha. Renunciar à vida social, à união afetiva e ao convívio familiar terá mérito se for servir ao próximo, porque é na convivência diária com o seu semelhante, no difícil exercício do amor e do perdão, que se evolui e se expressa a verdadeira adoração. Olha que interessante essa primeira parte, né? Que a gente fala de adoração, vida contemplativa. Então, essa questão da adoração, né, mostra pra gente que a gente precisa respeitar todas as religiões, que a gente precisa respeitar todas as opiniões das pessoas. E não quer dizer que a gente concorda, a gente respeita. Então, estamos num mundo onde as pessoas sempre querem expressar as suas opiniões. Pois então, que expressemos as nossas opiniões, mas com respeito. Se o outro pensa totalmente diferente de nós, que respeitemos a sua opinião e que possamos dar a nossa. Então, o ideal é que a gente respeite, né? E muitas vezes, se for para a gente falar alguma coisa que possa ferir a alguém, ou um de nossos irmãos, então que nós possamos nos calar. Sejamos capazes de nos calar. Então, a parte da vida contemplativa também, né? Bom, quando a gente estava falando de adoração, né? A adoração também tem aquela questão da fé cega. Então, a gente também precisa pensar na questão da nossa fé. Nós adoramos a Deus, mas se nós adoramos a Deus, se nós adoramos a Jesus, a gente precisa ter atitudes que mostrem isso. Porque às vezes não só a gente vive da palavra, né? Então, mas eu falei para não fazer tal coisa, eu falei que isso era assim, mas a gente está fazendo o contrário, então a gente tem que mostrar pelas nossas atitudes o que nós aprendemos. E assim vai também a questão da vida contemplativa. Aqui, Kardec se refere no Livro dos Espíritos a essa parte, porque existem pessoas que deixam de viver em sociedade para ficar somente na questão da meditação, né? Para ficar, vai se excluir
vai para a montanha, se excluir de tudo que tem que viver em sociedade para contemplar, para meditar. Mas qual é o mérito dessa pessoa? Qual é o bem que ela está fazendo? A gente tem que lembrar que ela não está fazendo mal, mas qual é o bem que ela está deixando de fazer? Então, a gente precisa pensar no bem que a gente pode fazer, e a gente só consegue fazer o bem em sociedade, convivendo com outras pessoas. E a gente também tem que pensar que as nossas maiores provas estão também na convivência com as outras pessoas. Então, é interessante que a gente consiga refletir essa parte do nosso estudo também, né? E colocar isso em prática na nossa vida. A segunda parte, então, fala da prece, do politeísmo e dos sacrifícios. Então, a gente inicia falando da prece. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus. Quando ditada pelo coração de quem ora, deve ser feita diretamente ao Criador, mas também pode ser-lhe endereçada por intermédio dos bons espíritos, que são os seus mensageiros e executores da sua vontade. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 659. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como causa primária de tudo o que existe, bendizendo-lhe o nome. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento, coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Agradecer é sentir-se feliz e reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. A prece torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 660. O essencial é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros só o obtém mudando sua conduta na prática do bem. Deste modo, as boas ações são a melhor prece. E por isso, os atos valem mais do que as palavras. Através da prece, pode-se ainda fazer o bem aos semelhantes, porque o espírito que ora, atuando pela vontade de praticar o bem, atrai a influência de espíritos mais evoluídos, que se associam ao bem que se deseja fazer. Entretanto, a prece não pode mudar a natureza das provas pelas quais o homem tem que passar, ou até mesmo desviar-lhe seu curso, e isto porque elas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 663. Deve-se considerar também que nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista sua felicidade futura. Deus, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender
ao que lhe seria prejudicial, tal qual o pai zeloso que recusa conceder ao filho algo que seja contrário ao seu bem-estar. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos. Embora a resposta a uma prece venha, por vezes, por meios indiretos ou por meio de ideias com as quais saímos das dificuldades. A prece em favor dos desencarnados não muda os desígnios de Deus a seu respeito. Contudo, o espírito pelo qual se ora experimenta alívio e conforto ao receber o influxo amoroso dos entes queridos, que, embora ainda encarnados, compartilham de suas dores. Além do mais, o efeito benéfico da prece sobre o desencarnado é tal que pode levá-lo à consciência das faltas cometidas e ao desejo de fazer o bem. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena se, de um lado, ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Livro dos Espíritos, pergunta 664. Este encadeamento caridoso, provocado pela prece sincera, vivencia a recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros, que está no Evangelho de João. Pode-se também orar aos bons espíritos, porque são eles os mensageiros de Deus e executores de sua vontade. Contudo, as preces que lhes são dirigidas só serão eficazes se estiverem de acordo com os desígnios de Deus, sem cuja permissão nada se faz na ordem geral do universo. Bom, essa é a parte, eu vou até fazer em duas partes aqui a explicação, né? A parte da prece, né? Como é importante nós entendermos que a prece, ela serve para essas três coisas: louvar, pedir e agradecer, né? Às vezes a gente usa só para pedir, às vezes a gente usa para agradecer, a gente esquece de louvar, né? Que é enaltecer a Deus, que é fazer com que ele entenda que a gente sabe que ele está ali, né? Na hora que a gente precisa. E que às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam, mas Deus não escuta minhas preces. Eu rezo, mas Deus não está me escutando. Ele sempre escuta. E aqui eles falam, né, dos benfeitores espirituais que levam esses pedidos, essas preces, para um plano maior. Então, às vezes, o que a gente pede tem que ser analisado para ver se a gente realmente pode receber aquilo. Aí você vai falar, então é porque eu não tenho merecimento. Às vezes é por causa do merecimento, mas muitas vezes é porque a gente não está preparado para receber aquilo naquele momento. Olha só que importante isso. Importante para a gente parar para pensar, porque às vezes aquilo até está no nosso planejamento que a gente está pedindo, mas é mais para frente. E dependendo de quando a gente recebe o que a gente pediu, né? Isso pode nos prejudicar a nossa evolução se a gente recebe antes. Então, isso vai ser analisado. E que importante é a gente também fazer a prece pelos outros, né? Pelos demais. Quando a gente fala, né, de fazer vibração pelo outro, e essa energia chega nas pessoas. A gente fala, mas não, porque as pessoas obsediadas, porque as pessoas não escutam e não sei o quê. O nosso amor chega até as pessoas. Sempre chega. Para as pessoas encarnadas e para as pessoas desencarnadas. O que elas vão fazer com essa energia? A gente não sabe. Mas a gente vai fazer a nossa parte de enviar o que a gente tem de melhor
para essas pessoas, porque isso nunca será prejudicial. Isso sempre vai servir para auxiliar essas pessoas. Então, se a gente puder colocar ali aquela gotinha de amor, aquela gotinha de prece para cada pessoa, é melhor que a gente não fazer nada, né? Então, sempre alimentar essa fonte, né, de amor, doando amor às pessoas que necessitam, ou que a gente tem no coração que essas pessoas necessitam. É sempre muito bom. Quando a gente espalha amor, é uma sensação maravilhosa. E que a gente possa fazer isso cada dia mais. Bom, essa foi a primeira parte, que era a parte da prece ali, da nossa segunda parte. Então agora tem a parte do politeísmo. Vamos ver. O politeísmo, designação referente às religiões que admitem vários deuses em seu culto, foi uma das crenças mais antigas espalhadas pelo mundo, em razão do atraso moral e intelectual da humanidade. Isto porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado da aquisição gradual de conhecimentos. Simples ainda, ele não conseguia conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Por isso, deu-lhe atributos próprios da natureza corporal, tais como uma forma e aparência, a princípio de animal e posteriormente do próprio homem. Assim, inicialmente os espíritos eram reverenciados como deuses. Só mais tarde surgiu a concepção de um Deus único, embora ainda antropomórfico, isto é, semelhante ao homem, tanto para os antigos como para algumas concepções atuais. O próprio fato das manifestações espíritas ocorrerem em todas as épocas da humanidade contribuiu sobremaneira para reforçar a ideia da existência de vários deuses. Do mesmo modo, o culto aos mortos, especialmente às pessoas que mais se destacaram por características especiais, contribuíram para a propagação do politeísmo. Porém, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, que se elevaram ao pensamento de um Deus único. Livro dos Espíritos, pergunta 667. E a parte dos sacrifícios. Sacrifícios. Ao estudar a história das religiões, verifica-se que o ato de oferecer sacrifícios às divindades está presente desde os tempos mais remotos. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Livro dos Espíritos, pergunta 669. As oferendas, que a princípio consistiam em frutos da terra, passaram a constituir-se de animais, transformando-se mais tarde em sacrifícios humanos, na falsa crença de que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima, pois os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Livro dos Espíritos, pergunta 669. Como não conseguiam conceber a divindade com os atributos da perfeição, acreditavam que o holocausto a ser-lhe oferecido seria tanto mais valioso quanto mais importante fosse a vítima. Mas Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 669b. Nem mesmo as macerações e as penitências que certos religiosos impõem a si mesmos. As chamadas guerras santas,
Quando homens matam seus irmãos em nome de Deus, assim o fazem porque são impelidos por espíritos inferiores. Não se justifica uma guerra sob o fundamento de ser a religião de uns melhor ou mais verdadeira que a de outros, e também por não terem ainda algumas criaturas a consciência de seus erros. A doutrina espírita, usando da razão, do bom senso e do discernimento, facilmente conclui que, para agradar a Deus, melhor seria transformar a homenagem em ajuda aos necessitados, em consolo para os que sofrem, ou ainda em prece proferida com sinceridade e humildade. Esclarece ainda a codificação que o único sacrifício abençoado por Deus é aquele que se faz por amor e em benefício do próximo, pois Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Livro dos Espíritos 673. Olha que importante essas lições, gente. Bom, a gente falou de politeísmo, que são as pessoas que acreditam, ainda temos essas crenças, né? Que acreditam em vários deuses e não só em um Deus. E que isso depende das religiões das pessoas, a gente tem que aceitar e respeitar, acima de tudo. Não que a gente vá ser conivente com essas ideias, mas a gente tem que respeitar a crença de cada um. Né, aceitar que eles pensam dessa forma, a gente não precisa aceitar essa forma de pensar, né? Respeitar acima de tudo. Bom, e a parte dos sacrifícios, hoje a gente ainda vê muito aquela coisa da promessa, né? Se Deus me der tal coisa, eu vou caminhar, me sacrificar, deixar de comer tal coisa, fazer tal sacrifício, né? Andar de joelhos até não sei onde. Então, por que Deus ia querer que a gente sofresse, né? Então, ainda temos aquelas religiões que ainda pensam no sofrimento como dádiva, né? Como uma troca. A gente não tem troca com Deus, né? Pelo menos é o que a gente sabe, que o Espiritismo explica para nós. A gente não precisa trocar nada com Deus. A gente tem que fazer por merecer aquilo. E ainda tem a questão dos sacrifícios dos animais, né? Muitas religiões ainda utilizam isso e muitas pessoas ainda se utilizam dessa questão religiosa. Em nome de Deus, vou matar este animal para dar o sangue e tudo mais, né? Então, é uma crença que hoje a gente sabe que Deus não precisa que mate os próprios seres que ele criou, né? Ele nos ensinou para conviver com esses animais, com esses outros seres que são distintos de nós. Então a gente precisa aprender a conviver com eles e não matá-los em nome de Deus, né? É muito duro quando a gente fala alguma coisa em nome de Deus, né? Como é que a gente fala em nome de Deus, né? A gente se sente muito superior fazendo esse tipo de coisa. Então, essas guerras ainda, em nome de Deus, né? Que feio tudo isso. Mas a gente vai evoluindo. E cada um com a sua evolução individual. Bom, a gente chegou aqui na terceira parte. A terceira parte fala sobre o Evangelho, né? Que é a parábola da figueira seca. Então, vamos lá. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Isso está em Marcos
capítulo 11, versículos 14, de 12 a 14 e versículo 20. Esta narrativa não é propriamente uma parábola, mas sim uma alegoria, pois cada pormenor encerra profundo ensino moral e, ao mesmo tempo, é uma advertência à humanidade ao retratar a situação espiritual em que se encontram as criaturas. Embora de difícil interpretação, Jesus visa despertar a consciência dos homens, fazê-los compreender seus deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, pois somente com esta conscientização é que suas preces serão atendidas. Mas tornam-se necessárias algumas observações para a melhor apreensão do aspecto moral que esta narrativa encerra. Poder-se-ia questionar o fato de Jesus usar de imagens fortes e até mesmo inusitadas, tal qual a esterilidade de uma frondosa figueira sem frutos. O fato é que a figueira em questão não dava frutos, muito embora coberta de folhas, porque sua constituição orgânica estava deficiente e há muito deixara de produzir. Ora, tudo e todos têm um papel a desempenhar na ordem geral do universo. Cumpre, portanto, que deem frutos segundo sua espécie e natureza. O espírito não foi criado para o repouso, porque a natureza de sua essência é dinâmica, só realiza-se na revelação de si mesmo, na geração da vida, de frutos interiores em favor de outrem. Jesus, ciente deste fato, quis mostrar a seus discípulos a necessidade indispensável de produzir boas obras sempre, pois toda vivência infrutífera, estéril como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Assim, seria inconcebível crer que Jesus, a personificação da bondade, pudesse relegar a figueira à esterilidade, apenas por não dar frutos fora da época. Segundo o Novo Testamento, na ocasião em que Jesus proferiu esta parábola, estava se dirigindo ao Templo de Jerusalém, onde precisou expulsar os mercadores que comercializavam com as coisas divinas. Portanto, podem-se aplicar as palavras firmes e peremptórias de Jesus em seu sentido figurado a este templo judaico suntuoso e adornado ricamente, mas que não estava apto a receber a mensagem salvadora da qual Cristo era portador, e por isso assemelhou-se à figueira improdutiva, em cujos galhos não se poderia achar nenhum fruto, sendo, portanto, relegada à esterilidade. Isto porque a religião judaica preocupava-se mais naquela época com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. E por isso não viram em Jesus o Messias anunciado pelos profetas bíblicos. O judaísmo poderia eventualmente se transformar numa religião reformada, dinâmica. Nela poderiam ser enxertados os ensinamentos cristãos a revelar as verdades que o Mestre viera trazer à humanidade. Mas Jesus, vendo o mercantilismo que ela abrigava e percebendo que servia somente para satisfazer os anseios de um povo zeloso, de uma raça, compenetrou-se de que aquela vivência religiosa não poderia ser a figueira frondosa e cheia de frutos que saciasse todos os homens. Por outro lado, tem a parábola nítida aplicação às doutrinas e religiões atuais, que apresentam exteriormente aspecto atraente, agradável aos olhos, mas que interiormente estão ressequidas pela incoerência de seus princípios e pela falta de base nitidamente cristã daquilo que ensinam. Assim, as religiões que apregoam inverdades
que distorcem os ensinamentos evangélicos, que disseminam o fanatismo e a discórdia, a superstição e o erro, não passam de figueiras estéreis sem o fruto do amor e da caridade. Acenam aos homens com suas mensagens doutrinárias distorcidas na sua essência. Adornam seus templos com pompas e riquezas. Promovem guerras, lutam pela conquista de posses materiais, esquecendo-se da máxima evangélica: amar uns aos outros. Através da doutrina espírita, que traz à luz o cristianismo redivivo e em cuja ótica interpreta-se a parábola em questão, foi revelado o verdadeiro significado da mensagem cristã, qual seja de promover a reforma moral e espiritual da humanidade, para salvar os homens da esterilidade da figueira. Jesus enviou à terra o Consolador prometido, para mostrar a felicidade aos bons, aos que frutificam e distribuem o produto de seus frutos, aos que procuram ser úteis, aos obreiros do bem, aos justos, aos pacificadores, aos que consagram ao bem-estar da coletividade. É assim que, na passagem para um mundo de regeneração, todos aqueles que se mostrarem recalcitrantes, insensíveis, indiferentes ao despertamento espiritual, estéreis para aqueles que vêm em busca do auxílio, serão transferidos para outros mundos, cedendo lugar a outros mais predispostos ao trabalho e à evolução moral e espiritual, pois ao espírito não é dado permanecer obstinadamente na improdutividade, sem que venha a sofrer o impacto da lei de causa e efeito. Importa, assim, esperar pacificamente que a humanidade simbolizada pela figueira produza bons frutos e alcance a sua maturidade espiritual, ao implantar entre os homens as excelências do reino de Deus. O Evangelho, né, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo 19, itens 8, 9 e 10. E também a gente está falando das parábolas, né? Bom, a parábola da figueira seca. Eu já falei bastante aqui, né? Na verdade, eu li bastante aqui. E acho que o que fica claro é que nós precisamos trabalhar em nós, trabalhar pelo bem do próximo, para ter frutos. Nós precisamos frutificar. Porque senão a figueira seca. Na nossa vida fica sem nenhum resultado. Então, qual o resultado que a gente quer para a nossa vida? Nós não queremos a felicidade? Nós não queremos colher os bons frutos? Então, se nós queremos isso, nós precisamos fazer por onde? E como é que a gente vai trabalhar isso em nós? A gente precisa pensar em nós e no próximo, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, orar e vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos pensamentos e vigiar as nossas atitudes, mudar as nossas atitudes com o próximo, tratar bem, perdoar, amar e fazer com que isso seja espalhado ao nosso redor, por todo o mundo, porque assim é uma figueira que dá frutos, né? Então, essa lição que fica para nós com essa parábola, que a gente precisa se fortalecer e a gente precisa fazer o bem, porque só fazendo bem a gente vai colher os bons frutos. Senão, a nossa figueira, a nossa vida seca. E a gente não aprendeu. E a gente vai ter que voltar de novo para aprender de novo essa mesma lição. E já que a gente tem essa oportunidade, que a gente comece fazendo desde já, não é? Bom, gente, acabamos por aqui,
porque a gente ainda tem muito estudo pela frente. Boa semana para vocês. Gratidão por ouvir até aqui. Namastê, Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.